Tá aí um documentário que você não precisa necessariamente ser fã do biografado ali, que é o Elton John, porque é um documentário que ele faz tanto um apanhado ali da trajetória do cantor, né? Tanto a vida pessoal, da vida dele nos palcos, que você pode assistir sem conhecer nada dele, que inclusive você vai acabar conhecendo, porque é um documentário muito ali recapitulação da vida do cara, e é um bom documentário, você acaba curtindo o documentário porque tem os seus momentos, mesmo se você não for um grande fã do Elton John, como eu falei. Até porque Elton John Never Too Late, ele é praticamente um álbum de fotos que ele foi feito durante ali os bastidores, e é feito de entrevistas que o Elton deu durante os bastidores dessa última turnê, que vai ser a turnê de despedida dele, né? A turnê antes dele se aposentar. E a gente vai ter um pouco de imagem de arquivo, mas a maioria do documentário, ela é mais voltada realmente pro Elton lembrando da carreira, fazendo esse apanhado, já que o documentário ele é praticamente um par com o livro Farewell Yellow Brick Road, que é um livro que literalmente um livro de memórias. Esse é quase que literalmente esse álbum de fotos que eu tô citando, que aí o documentário ele meio que faz um parzinho com esse livro, mas aí eles mudaram o título do documentário, que ia ser Farewell Yellow Brick Road, igual o livro, eles mudaram para Elton John Never Too Late. Particularmente eu acho que o título original ele faz até mais sentido com essa ideia de que a gente vai assistir essa recapitulação que a gente tem durante o filme, que é basicamente a sensação que o documentário todo passa. Porque ele não é um documentário que ele vá necessariamente tentar trazer um ponto de vista novo ou algo muito específico sobre o Elton, e sim fazer esse resumão da carreira, né? Esse arquivo confidencial aí do Elton John. E eu nem acho esse documentário um documentário ruim, é como eu falei, é um bom filme que eu acho que faz um bom trabalho até em apresentar o Elton para um público que talvez não conheça tanto, que não seja tão fã dele, mas que no geral é um documentário que fica um pouco abaixo do que o Elton merecia, principalmente tendo todo um tom que é meio que a grande despedida do Elton John, né? Ele tá ali se aposentando, ele tá encaminhando pro último show. O período do documentário se passa poucos dias antes desse último show, que vai ter todo o impacto, ele tem todo um valor emocional. Até mesmo o lugar do show é muito específico, é muito relevante para a história do Elton, isso, o documentário ele vai trabalhar isso. Então a gente tem todo um ar de que aquilo que a gente está assistindo é muito épico, é muito importante, é muito maravilhoso, e aí o documentário ele meio que faz um trabalho super simples e super básico de, não, vamos só recapitular a vida do Elton John. Então, como eu falei, não é necessariamente um filme ruim, mas ele acaba sendo um pouco perto do momento que a gente está acompanhando do Elton, da carreira do Elton, uma carreira bizarra. O filme deixa isso muito claro, né? Ressalta como ele teve uma carreira muito importante, como ele quebrou recordes, como ele fez coisas ali que foi um dos primeiros artistas, por exemplo, a encher um estádio, fazer um show num estádio. Foi o primeiro artista que teve 2 álbuns seguidos, né? 2 lançamentos seguidos que ficou em primeiro lugar. Então, toda essa questão assim de você mostrar como a carreira do cara é épica, imponente, e aí você faz um documentário pra recapitular tudo, que é um documentário só, ali, ok, na média, que eu acho que, como eu falei, é um filme bom, mas é pouco perto do que o Elton John merece, e principalmente perto do que a gente tá vendo, desse momento da vida dele, onde ele vai se aposentar, e é esse show grandioso, que vai ser sua grande despedida dos palcos, né? Inclusive, é um documentário que eu acho que ele faz um par interessante com Rocketman, quando a gente para pra ver que ele até apresenta coisas que a gente viu em Rocketman, só que ele faz um complemento, né? Ele acaba sendo esse complemento, ainda que eu goste muito mais da biografia fantástica ali, que é o Rocketman, do que do documentário aqui, o que é até uma coisa bem estranha quando a gente para pra pensar que geralmente os artistas que estão ganhando cinebiografias agora, as cinebiografias elas são muito ruins, e aí a gente vai recorrer, sei lá, um documentário. Em muitos casos a gente fala, pô, seria melhor fazer um documentário que você honraria melhor o artista. E aqui nesse caso eu acho que o Rocketman é um filme melhor do que Elton John Never Too Late. Mas enfim, eu tô focando aqui no documentário, e antes de eu continuar, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que vai fortalecer bastante o meu trabalho. Tô sempre falando aí de filmes no YouTube, lançamentos no cinema, lançamento nos streams. E se você também gosta de cultura pop, séries, livros, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Elton John Never Too Late, filme dirigido pelo R.J. Cutler e pelo David Furnish. Essa dupla de diretores que faz aí esse documentário pré-show, né? Esse documentário que tá muito ali nos bastidores, mostra um pouquinho do dia a dia do Elton, mostra um pouco da relação do Elton com os seus filhos, com a sua família, mostra ali, faz essa questão de relembrar de onde ele vem, né? Relembrar toda a sua carreira, pegando alguns momentos de sua trajetória que são seus altos, seus baixos, tal como Rocketman também fez, para fazer todo esse apanhado antes de sua grande despedida, que vai ser em um show realizado no estádio dos Dodgers, que é um estádio
muito importante para a carreira do Elton John. Inclusive, eu acho que isso é algo que o documentário faz de maneira interessante, porque apesar dele não trazer necessariamente algo novo, ele não trazer algo muito aprofundado, ele faz um contraponto legal da carreira do Elton, né, da trajetória do Elton, ao contrapor presente, passado e até futuro em algumas questões. Então a gente tem, por exemplo, toda a questão central do documentário é a despedida do Elton John, né? É a aposentadoria do Elton John, que tá se aposentando para passar mais tempo com a família. E aí a gente vai tendo essa questão ali pelo filme. E aí no começo a gente vai ter um contraponto disso com ele refletindo muito sobre vida e morte, né? Então ele fala ali dos pais, mas ele fala da própria morte, ele fala que ele pensa muito nisso, ele pensa sobre os filhos, que como ele, né, queria viver ao máximo possível com os filhos, se ele pudesse viver para sempre, ver os netos, mas que ele sabe que isso não pode acontecer, ele sabe que os filhos pensam a respeito, ele sabe que o marido dele pensa a respeito. Então ele vai contrapondo essa questão de você refletir sobre a sua trajetória, sobre a sua vida e você decidir que está na hora de se despedir da sua carreira para poder curtir aí seu tempo com a sua família, que é tão importante para você. E a gente tem esse contraponto no lado pessoal do Elton, mas também um contraponto bem legal com a questão da trajetória dele nos palcos. Eu acho que o maior ícone disso no filme é justamente o estádio dos Dodgers, porque é o estádio onde ele vai fazer o seu show de despedida. E ele fala que esse estádio ele é muito importante para ele, porque é um marco da carreira dele, sendo que ele foi o primeiro artista que fez um show em estádio e ele lotou o estádio. Então foram 110 mil pessoas assistindo, e aí na época, né, tinha sido o maior show da história, então tem toda essa questão de você pegar esse ponto específico da trajetória dele, da carreira dele, que é muito marcante, e você fazer com essa questão do último show dele também no mesmo lugar. E aí o documentário ele faz esse trabalho de contrapor essas informações, contrapor esses dois momentos, para criar um ar meio poético da carreira do Elton. E aí nesse meio a gente vai ter vários momentos ali, por exemplo, dele entrevistando novos artistas, né, novos cantores, ele fazendo tipo um programa ali, tipo um podcast, que ele vai conversando com artistas jovens e ele reflete muito sobre o próprio começo da carreira, ele brinca até tipo, eu sou 60 e tantos anos mais velho que a baterista dessa banda nova que surgiu. E isso é muito divertido de acompanhar, porque o Elton é uma figura muito carismática, uma figura muito legal de acompanhar. Mesmo ele sendo uma pessoa muito legal de acompanhar, eu acho que é um doc que ele poderia cair numa armadilha de ficar chato demais se a gente tivesse que ficar vendo o Elton dando entrevistas pro cara que tá escrevendo o livro de memórias dele. E aí ficaria aquela coisa meio cabeça flutuante, né? Aquele talking heads da pessoa falando, e aí a câmera pega, e aí a pessoa tá falando o tempo inteiro. E aí os diretores, eles fazem uma coisa que eu acho muito legal, acho que foi a melhor sacada do documentário, que é você preencher essas lacunas das memórias com uma animação. Então toda vez que a gente vê ele refletindo ali sobre algo do passado, que a gente não necessariamente vai ter uma imagem de arquivo, eles usam fotos, eles usam imagens, mas eles também ilustram muita coisa com um desenho animado, que eu acho que remete muito ao documentário Flea, né, Fuga, que ele tem todo um documentário animado, que eu acho genial, e que, inclusive, tem um estilo de animação muito parecido, o traço, a textura, tudo muito parecido, até fiquei na dúvida se algum animador de Flea chegou a trabalhar em Elton John Never Too Late, porque eu achei realmente muito parecido, e não é só porque são dois documentários usando animação, não, é porque realmente o estilo de animação parece, o traço da animação parece, então eu fiquei na dúvida ali se alguém trabalhou nos dois projetos, porque olha, é muito parecido e é uma sacada muito boa pra tirar o filme ali dessa coisa mais esperada, né, daquele formato mais quadradinho de documentário. O que talvez falte pra esse documentário seja justamente o fato de que a gente tá acompanhando os bastidores desse último grande show, que poderia ser um documentário que se focasse um pouco mais justamente nos bastidores, no lado psicológico, no lado sentimental do Elton, se preparando para essa despedida. Eu acho que é um documentário, por exemplo, que me remete a documentários ou filmes de outros artistas recentes, como, por exemplo, o Renaissance, da Beyoncé, o The Eras Tour, da Taylor, que são filmes ali que eles também focam em um show, né? No caso do The Eras Tour, ele é um filme que ele preza pelo espetáculo, ele preza pela imersão do público para meio que quase como você estar ali no show, só que assistindo ao filme, né? Ao filme que ele tem um trabalho de não ser simplesmente um show filmado, ele tem todo um trabalho de imersão para prezar pelo espetáculo. Já o Renaissance da Beyoncé, embora ele não tenha essa mesma questão, ele é um documentário que se aprofunda muito do lado psicológico dela enquanto ela está na turnê, né? Todo o lance da turnê, todo o lance da pressão, a filha dela. E aí eu acho que o Elton John Never Too Late, ele poderia fazer algo muito parecido com o Renaissance, só que com o Elton John, né? Pegar ali
como ele tá se sentindo, justamente essa questão. Toda vez que o longa, ele vai pra esse lado de aprofundar um pouco mais na figura do Elton John hoje, na pessoa que ele está sendo ali, em como ele tá se sentindo, no que ele tá pensando, antes desses shows, né, nos bastidores desses shows, o documentário ele engrandece. Mas aí depois, quando ele começa a ficar uma coisa muito, vamos recapitular a vida dele, vamos recapitular a trajetória do artista, aí ele meio que se limita demais. Fica aquela coisa meio passável, fica aquela coisa meio tipo, ah, tá, já conheço a trajetória dele, beleza, eu gosto do Elton, mas tá, é isso. Como eu falei, não é nada de novo, não é aquele filme que vai se aprofundar demais no cantor, não é aquele filme que vai se aprofundar demais na trajetória, ele vai se ocupar muito mais em fazer uma recapitulação. E é o que eu falei, ele até pode ser mais interessante para quem não necessariamente conhece, é grande fã do Elton John, porque aí você vai conhecer a trajetória dele, enquanto aquele fã de longa data talvez desejasse por algo mais, né, por uma coisa assim, um gostinho a mais. Então, para Elton John, Never Too Late, nota 6. É um documentário legal, é um documentário bonitinho, tem seus momentos, o final ali é muito bonito, é muito emocional, é legal ver o público recebendo ele agradecendo as pessoas que fazem parte da vida dele, né, ele agradecendo ao Bernie Taupin, que é o letrista dele, ele agradecendo a família, as pessoas ele levantando cartaz de Elton John, muito obrigado, sabe, é bonito de ver, eu acho que deixa um gostinho até bom na boca, sabe, aquela coisa que você termina alegre, você termina com o coração quentinho, termina feliz. Mas no decorrer do longa, assim, você fica pensando, tipo, poxa, podiam ter feito bem mais pra honrar a despedida de um artista tão grande quanto o Elton John. Comentário que inclusive acaba ficando um pouco ofuscado na temporada, porque a gente tem uma biografia, uma cinebiografia, que é Better Man, que é sensacional, assim, tipo, é muito mais legal, e é uma cinebiografia que é um gênero que ultimamente só tem entregado bomba. Mas, enquanto documentário, eu ainda prefiro o do Elton John ao Guerra da Porcelana, que tá concorrendo ao documentário. Se eles tirassem o Guerra da Porcelana e botassem o do Elton John, eu não teria reclamado, porque eu acho que é um documentário melhor de assistir, pelo menos. Ele é mais legal de assistir e tem seus momentos mais positivos. Eu não gostei muito de Guerra da Porcelana, então acaba que eu prefiro o do Elton John. Mas se você chegou a assistir Never Too Late, comenta aqui embaixo o que você achou ou a sua expectativa pro documentário. Mas muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.